Olá, estamos de volta nesse segundo bloco do nosso Eleições 2012. O candidato do dia é Carlito Mers, do PT. No primeiro bloco, ele bateu um papo contigo a respeito do diagnóstico, prestação de contas e projetos para uma eventual vitória nessas eleições. Ele que é candidato a prefeito de Joinville. Agora, nesse bloco, vamos começar com saneamento básico, candidato. Olha, Natanael, você não tem ideia da alegria que sinto como homem público que, pelo menos nos últimos 20 anos, eu diria desde 1996, quando ainda deputado estadual, eu participei da Convenção da ONU em Istambul, na Turquia, e lá, os debates que assisti sobre a questão daquilo que hoje é um tema até bem entendido, da sustentabilidade, da água, mas principalmente lá eu aprendi a importância do saneamento básico. E não me conformava, Natanael, vendo uma cidade como a nossa, uma cidade rica como é a Joinville, com esse nosso bioma tão frágil, porque é poucas cidades que nós temos aqui, nós temos o mar, o mangue, a terra e a serra em menos de 30 quilômetros e somos uma cidade industrial. Mas o custo desse desenvolvimento, de qualquer jeito, está aí, nos nossos rios, né, na poluição que temos. E eu não aceitava que somente 12% das casas em Joinville tinham tratamento básico. E foi uma luta difícil no começo. Eu diria que os 2 primeiros anos, quando nós peitamos e bancamos que essa era a prioridade do nosso governo, parte da população não entendeu. E eu reconheço, é difícil mesmo as pessoas entenderem que para fazer o saneamento tem que arrebentar a rua, tem que colocar o tubo, tem que fazer a ligação e tal. O transtorno que dá isso, a poeira, o barro e tal, mas graças a Deus a gente já percebe que hoje Saguaçu, a primeiro bairro 100% de saneamento básico, que é o Morro do Amaral, mas que o Saguaçu praticamente todo ligado, nesse momento... Morro do Amaral já está... Foi o primeiro, lá é uma estação pequena, né, são 400 casas, então eu diria que o bairro hoje tem 100% de esgoto tratado, é o Morro do Amaral. E até porque foi como se fosse um teste. Quase um símbolo, né, pelo tamanho, mas hoje, né, porque nós só tínhamos... Nessa região central, uma parte do Bucarém, aqui do América, o restante, literalmente, o esgoto jogado no rio. Para ter uma ideia, os telespectadores, a Prefeitura Municipal de Joinville, a Câmara de Vereadores, o Fórum de Joinville, para citar essas 3 instituições, até abril do ano passado, jogava esgoto direto no Rio Cachoeira. Não é possível que a gente achasse normal isso. E todos reclamando do Rio Cachoeira. Então, nesse momento... Anita Garibaldi, Atiradores, toda a região do Glória, agora pesado, né? Duas grandes bacias ali junto ao Costa e Silva, parte do Iririú, Bom Retiro, que com certeza, com essa instalação, a gente vai ver sim o Rio Cachoeira, como nós já estamos percebendo agora. Você já vê o resultado? A gente já percebe o resultado hoje, só o fato de todo o Saguaçu não jogar mais o esgoto no rio. E isso é, com certeza, eu diria, 90% hoje da poluição do Rio Cachoeira não é mais industrial. Tem acidentes, como aconteceram agora, né? Uma empresa grande teve um problema lá e sujou o rio, ano retrasado a mesma coisa. Mas eu diria que talvez uma ou outra oficina, pequenas empresas ainda poluem, mas o restante, mais de 90% é esgoto mesmo, doméstico. Então esse é o desafio, que graças a Deus eu fico feliz de ver que as pessoas estão pautando isso. Hoje, então, Joinville tem quantos por cento? Nós entregaremos no final do ano, com certeza, entre 30% a 32%. Qual o custo disso? Que custo é isso? Nós temos no total hoje de empréstimos e contratos assinados mais de 220 milhões. Nós retomamos toda a obra que já era para estar pronta, mas nós levamos quase 3 anos renegociando lá com a empreiteira, retomamos toda a região ali do Jardim Paraíso, Sofia, aquela região. E temos que, num contrato que também foi suspendido, retomar Paranaguamirim, Morro do Meio e o centro de Piraberaba, que era a mesma empresa, na época o Tribunal de Contas mandou encerrar o contrato, foi uma luta para retomar. Então eu diria que é um desafio. Eu diria que os próximos 3 governos, aplicando essa faixa de 20%, 25%, nós chegaremos, talvez dentro de 10, 12 anos, num índice aceitável, na faixa de 85% a 90%. E o desafio de chegar a 100%, que acho que a cidade merece, mas eu diria que é um desafio interessante. E eu sempre tenho dito o seguinte, eu não sou engenheiro sanitarista, não sou biólogo, tal, sou economista. Só que lá eu aprendi. E esses números são confirmados há 2 semanas, o Trata Brasil, que é uma ONG, fez esse levantamento. Cada real que você investe em saneamento básico, você economiza no mínimo 4 em saúde. Boa parte das doenças que você vê nos bairros é ligada à veiculação hídrica. De alguma forma, a criança ou o idoso conviver com a água estragada, né? Sem contar com outras doenças que você acaba percebendo. Então, é uma luta dura. Eu peço o entendimento da população, mais uma vez, porque é necessário. Se tivessem feito essas obras há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, talvez a gente estaria hoje com uma situação muito melhor, né? Mas talvez, eu sempre brinco, é porque é um investimento em baixo
não aparece, não dá para fazer foguetório, talvez por isso que os últimos prefeitos, a não ser, e aí eu sou obrigado a reconhecer, o único prefeito que fez investimento em saneamento básico foi o falecido prefeito Witt Freita. O que nós tínhamos aqui quando assumimos foi o seu Witt Freita que fez. Então acho que nós estamos correndo quanto tempo nessa área, mas com certeza é fundamental e eu espero assim o apoio da população cada vez mais para a gente melhorar os nossos números. Pegando carona no seu correndo, aproveito e lembro de lazer. Exato. Como é que está uma outra a cidade, área, né? Qual é a expectativa e o projeto? Olha, Natália, nós temos uma ferramenta que nós utilizamos no governo, o PT, outros partidos também utilizam, Lages, acho que foi a experiência inédita aqui em Santa Catarina, chama-se orçamento participativo. Nada mais é do que ir lá no bairro, lá na região e escutar da população, o que vocês preferem aqui. Qual foi a nossa surpresa em 2009, em 2010, quando majoritariamente a população nos bairros pediu áreas de lazer? E foi uma surpresa mesmo, porque eu imaginava, não, como nós temos ainda uma demanda de mais de 40% ainda de ruas sem asfaltamento, eu imaginava que eu só ia escutar. Claro, asfalto é onde você vai, a pessoa quer asfalto. Nós, inclusive, sobre asfalto, temos dito que queremos fazer um asfalto direito, asfalto com qualidade, com drenagem, né? Mas nós já vamos falar sobre Já falamos sobre esse assunto. Então, foi áreas de lazer. Quando nós assumimos, por exemplo, nós tínhamos 9 academias da melhor idade. Aquelas academias, né, que a população vai lá e faz a ginástica, que vem o idoso, o jovem, a criança e tal. Nós já entregamos, contando com a de ontem, que nós entregamos mais uma ali no Boa Vista, já entregamos 31. Temos pelo menos mais umas 12 ainda sendo construídas. 2 na Vila Nova, 2 lá no Bemival, mais uma no Saguaçu, que eu lembro aqui de cabeça. Fora disso, nós resolvemos fazer uma recuperação das praças. Ninguém mais chegava na Praça Tiradentes. Nem durante o dia, estava perigoso ali, porque estava abandonado. Nós recuperamos a Praça Tiradentes, nós recuperamos a Praça do Calceteiro, né, no início do Boa Vista, que ali realmente era um perigo, né, e mais, entregamos à população o primeiro parque. Inadmissível, uma cidade como a nossa não tinha um parque. E nesse momento, além de já entregarmos o parque da cidade, que é hoje um modelo, é só passar nesse momento lá para você ver, em média 30 mil pessoas circulam no parque da cidade no final de semana. Nós estamos retomando a obra do Morro do Boa Vista, né, toda a parte, né, principalmente do acesso, Morro do Finder, né, e temos o desafio, né, de fazer pelo menos mais 3, fruto já de um empréstimo que existia do Fomplata, mas que os projetos não funcionavam. Vou dar um exemplo. Na época do empréstimo era para fazer o famoso parque do Casemodel. Só que esqueceram que liberaram 900 mil para o parque, mas não liberaram para desapropriação. Eram mais de 3 milhões. Nós conseguimos fazer uma readequação e esse parque, que seria no Casemodel, vai ser feito lá no Ademar Garcia. Quando entregamos agora, né, para a iniciativa privada, através de uma PPP, a Expoville, uma das obrigações da empresa que ganhou lá é fazer o parque da Expoville. Então, foi uma luta constante. Sem contar que logo no começo nós fizemos uma grande parceria com uma empresa de fundição, mais o batalhão, e entregamos para a população o calçadão lá o calçadão do batalhão, que hoje, nesse momento, se passar lá, tem muita gente aproveitando ali, com segurança para fazer a caminhada. Retomamos toda a área central, acho que uma das lutas nossas foi requalificar o centro, né, desde a Avenida JK, a própria via gastronômica quase pronta. A polêmica, né, Natanael, de recuperar, eu diria que o cartão postal de Joinville. Qual é o cartão postal de Joinville? A Rua das Palmeiras, ou a Alameda. Nós simplesmente retomamos a Rua Alameda das Palmeiras no conceito original. Porque, na verdade, foi nos anos 70 que ela foi fechada. E por isso ninguém mais se aproximava ali. Você já observa a diferença agora. O joinvilense voltou a circular ali. Então, esse foi um trabalho forte. Na questão da iluminação, a mesma coisa, porque tudo isso acaba sendo lazer. Hoje você passa na Beira-Rio, totalmente, né, refizemos toda a iluminação ali. Estamos agora recuperando, inclusive, a calçada. E você já observa também como um espaço de lazer. As pessoas, eu tenho a alegria que eu tenho de ver as pessoas abraçando a sua cidade. Como ontem, por exemplo, né, nesse sábado, nós fizemos uma atividade com os nossos CIs para conhecer a cidade, né? Que as crianças e os pais conheçam o Zoo Botânico, né? A frente ali da prefeitura, a própria Expoville. Foi uma coisa linda de ver hoje amanhã a cidade literalmente ocupando seus espaços públicos, e você só faz isso se você realmente melhorar a qualidade, né? Dar condições para que o joinvilense abrace a sua cidade. E a área do esporte, você que é um esportista, um jogador de futebol inveterado? Olha, eu talvez seja um futebolista frustrado. Na semana passada, inclusive, numa reunião com
os jogadores do passado do Jack, eu reencontrei o Ditão, que foi, os mais antigos acho que lembram, foi um central, um becão do América, e depois jogou 3 anos no Joinville. Eu tinha conhecido ele na minha cidade natal, lá em Porto União. Ele jogou no Paraná ele também. Ele jogou no Iguaçu de Nanda Vitória. Ele jogou no Iguaçu 3 anos e casou, inclusive, com uma conterrânea minha lá, casado até hoje. E eu estava lembrando um pouco dessa frustração. O que nós falamos desde o início, por exemplo, em relação ao futebol profissional? Né? Nós dissemos o seguinte, olha, a primeira semana de governo eu recebi no meu gabinete o Nereu, o João Martinelli e o Márcio Foguezang, que era o presidente da época do JEC, e falei o seguinte, vocês contem comigo como prefeito, primeiro como torcedor de verdade, que torce para o time, mas jamais vocês vão me ver pedindo para contratar jogador, contratar técnico, aliás, comprar vaga, como se falava nisso. E a minha luta foi nisso, conseguir patrocínio. Ó, nós temos 2 desafios, ajudar pelo meu poder, vamos dizer assim, pelo meu cargo, que foi isso. Na primeira semana de 2009, o JEC, há 10 dias do campeonato, não tinha patrocinador. Eu lembro que nós conseguimos uma empresa de Florianópolis, inclusive, pelo menos garantir o campeonato. Ontem, inclusive, no sábado, a gente ajudou mais um patrocinador aqui, né, uma empresa aqui de Joinville também, para ajudar o time. E foi isso que nós fizemos. Você está se achando um pé quente, então? Eu diria o seguinte, quando eu assumi a prefeitura, nós não tínhamos nem série. Aliás, era motivo de gozação. Eu lembro, o primeiro jogo que eu fui assistir contra o Avaí lá, quando a torcida me reconheceu, foi uma gozação só, né? Junto com o Chico, que era o patrocinador nosso, me chamando de time fora de série e tal. E nós fomos no campo, com qualidade, com a seriedade dessa atual diretoria, da Série D, depois para C, no campo, ganhamos no campo, estamos na B, e para surpresa até de alguns, com chances reais, acho que o resultado de ontem mostra, nós já estamos no G4, de conseguir subir para A. Qual o desafio? E na quinta-feira tivemos uma audiência com o ministro Aldo Rebelo, junto com a ministra Ideli, já com um compromisso de um repasse de 11 milhões de reais e um compromisso do governador Colombo de mais 11 para a gente pelo menos fazer a primeira fase agora da ampliação da arena. Para chegar aos 30 mil. Para chegar aos 30 mil lugares. Isso seria ampliação na frente, onde já é coberto, e mais um tobogã. O projeto que temos hoje lá de cobrir, de deixar ele pronto, é cerca de 60 milhões. Mas eu diria que, com certeza, a CBF vai nos cobrar. Um dos vice-presidentes da CBF estava junto na audiência com o ministro, que seria praticamente impossível. Na Série E você não ter um estádio com pelo menos 30 mil. Então o nosso desafio agora, nesse período, é isso. Então foi dessa forma com que nós ajudamos o JEC. E no caso do futebol amador e do esporte amador, foi reestruturar a FELEG. Graças a Deus a FELEG não aparece mais na coluna policial. A FELEG só tem aparecido agora na coluna. E fazendo um esforço mesmo do PID, que é o Programa de Iniciação Desportiva. São os esportes de base, né? Porque essa é a minha obrigação. Eu não tenho como, até foi proibido pelo Ministério Público, temos ações trabalhistas correndo lá, quase R$1 milhão nós vamos ter que pagar, provavelmente, porque se fazia contratos quase profissionais de uma fundação que não pode fazer isso. Por isso, a questão do vôlei profissional, do próprio futsal. Hoje nós fazemos parcerias, tanto com o futsal, com o basquete, eventualmente o vôlei, com o próprio JEC. Só que nós não podemos pegar dinheiro público e pagar salário, isso é proibido, nós fazemos o Bolsa Atleta. Então, hoje nós não tínhamos, por exemplo, um departamento de paradesporto, que hoje tem. O próprio futebol amador, que eu acho que é fundamental, nós estamos fazendo o repasse, fizemos essa avaliação com o presidente da Câmara de Vereadores, daquela parte que a Câmara fazia economia, vamos nessa semana decidir fazer mais um repasse. Eu acho fundamental, é uma obrigação sim ajudar o esporte amador, porque eu tenho sempre dito o seguinte, cada presidente de clube lá faz um esforço desumano para manter o time. Eu acho que tem que ter isso, porque isso é lazer, sim, da população e tem sido a nossa postura. Mas ajudar todos. Não é porque eu sou amigo lá do Juventus, onde eu joguei, ou do Estrela da Praia, que eu vou ajudar esses 2 times. Não, eu como prefeito sou obrigado a ajudar via Liga todos os times de futebol amador. E o sonho de ver aí uma participação em Olimpíadas brasileira com mais destaque, com mais qualidade. Quando a gente viu a Tamires, eu a conhecia 2 anos atrás, quando o professor Jorge me disse assim, nós temos uma revelação aqui. Nós fizemos a nossa parte de ajuda, claro, graças a Deus, naquele momento já ela conseguiu um patrocínio privado, que agora vai ser mais fácil, e é uma revelação, mostrando que ali da Estrada da Ilha, né, uma menina que completou agora 16 anos, já mundial, né, fez um papel maravilhoso em Barcelona, no Mundial Juvenil, e já foi convocada para a Olimpíada. Não chegou a correr ainda porque pequena, nova, mas com certeza nas próximas Olimpíadas ela vai representar muito, muito bem Joinville. Tá certo. Nós vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco tem mais Carlito Mers por aqui. Eleições 2012 é na Babitonga.